Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marissal Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambrossi. Vereadores da 18ª legislatura: Bortola, Cadori, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeire, Sandro Fantinel, Iscalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente: vereadora Rose Frigeire e vereador Felipe Gremelmaier. Obrigada, vereador Felipe. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos, então, à ordem do dia. Em primeira discussão, projeto de lei número 135/2024, contido no processo número 175/2024, de autoria do Poder Executivo, que declara Ana Maria Paulette Reck, Ana Reck, como patrona da hotelaria caxiense. Relator, vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 423/2024 favorável. Parecer é favorável ao projeto de lei número 135/2024, contido no processo número 175/2024. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer o projeto de lei acima descrito é autoria do Poder Executivo, que declara Ana Maria Paulette Reck, Ana Reck, como patrona da hotelaria caxiense. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que Ana Maria Paulette Reck nasceu em 1º de outubro de 1828, na região de Prem, no norte da Itália. Aos 19 anos, casou-se com Oswaldo Reck, com quem teve 9 filhos. Oswaldo e Ana viviam com sua família no comune de Pedavena, localizado na província de Belluno, região do Vêneto, mas precisamente em um povoado chamado de Murle. Em 1876, viúva, ela e seus filhos embarcaram para o Brasil, com destino ao Rio Grande do Sul, estabelecendo na colônia de Caxias. Inicialmente, Ana sustentava sua família apenas com o trabalho agrícola. Logo percebeu que sua propriedade estava localizada no caminho franqueado por tropeiros e decidiu abrir uma casa de comércio. Rapidamente, o local se tornou-se uma parada essencial para os tropeiros, viajantes e comerciantes que percorriam o caminho entre Colônia de Caxias e os campos de cima da serra. Em seguida, Ana abriu uma hospedaria ao lado do estabelecimento comercial, oferecendo abrigo aos viajantes que passavam pelo então chamado Travessão. Nos anos de 1970, Ana Maria Paulette Reck foi homenageada com a construção de uma estátua no local onde viveu, durante sua estada no Brasil. Reconhecida como fundadora da localidade, Ana é celebrada como um exemplo de mulher, destacando-se de diversas facetas de sua vida. Além de comerciante, Ana Maria Paulette Reck atuou como parteira e benzedeira na região da 8ª Légua da colônia de Caxias do Sul, hoje conhecida como bairro de Ana Reck. A comunidade do bairro demonstra um orgulho evidente pela trajetória de Ana, refletindo na estátua erigida em sua homenagem, localizada próxima à igreja no centro do bairro. Ana era uma mulher profundamente devota e contribuía significativamente para a construção do comércio local, doando parte de suas terras, o que ressalta sua importância na história da imigração. Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 12 de agosto de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Esse documento foi assinado pelo presidente e relator Adriano Bressan,
vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereador Rose Frigieri e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhor presidente. Obrigada, vereador Bressan. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 20/2024, contido no processo número 176/2024, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos da Lei Complementar número 701, de 30 de setembro de 2022, que institui o Código Tributário do município. Contém emenda modificativa EM-1/2024. Relator é o vereador Cadori. Então, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 176/2024, projeto de lei complementar número 20/2024, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, parecer número 466/2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 20/2024, contido no processo número 176/2024, contém emenda modificativa. Recebe-se a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei complementar, acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que acresce e altera dispositivos da Lei Complementar número 701, de 30 de setembro de 2022, que institui o Código Tributário do município. Busca o presente projeto de lei complementar a autorização legislativa para acrescer e alterar dispositivo da Lei Complementar número 701, de 30 de setembro de 2022, que institui o Código Tributário do município de Caxias do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, conforme parecer que integra o presente, esta manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança a viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Assim, o projeto de lei, ofertado a exame e discussão, atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer número PAT 48/2024, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei complementar número 20/2024, contido no processo número 176/2024, com recepção da emenda apresentada, adstrita esta aos fins de tramitação, remetendo ao soberano plenário desta Casa a deliberação. Caxias do Sul, 4 de setembro de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política. Assino esse parecer, vereador Scalco, vereador Zanquim, vereador Camiles, vereadora Tatiane e vereador Olmir Cadori. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadori. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 69/2024, contido no processo número 89/2024, de autoria do vereador Gemerson Hoffmann, que inclui o Dia Municipal do Corredor de Rua no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Adriano Bressan. Ad-hoc, vereador Zé D'Ambrossi. Solicito a dispensa por ter sido lido na primeira discussão, senhor presidente. Obrigada, vereador D'Ambrossi. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Zé D'Ambrossi. Senhor presidente, nobres colegas,
Primeiro eu quero falar do colega, autor deste projeto, colega do PSB, o Gemerson, mais conhecido como Tequila. Um amigo, um companheiro, um parceiro, e que eu conheci organizando as festas de Natal lá no São Vítor. E que ganhou muitos prêmios como servidor, destaque como servidor, amigo. Então, obrigado pela presença, que teve uma passagem magnífica aqui nesta casa, meu colega Gemerson. Uma parte, quando possível. Vem aumentando, crescendo muito o número de corredores em nossa cidade, né? E por quê? Porque traz desenvolvimento, mais visitantes, mais saúde, as pessoas estão percebendo isso. E por que escolher o mês de setembro? Não foi por acaso. É que mês de setembro é realizada a meia maratona de Caxias do Sul. Então é uma forma de incentivar os jovens, a prática da corrida de rua, as crianças. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso querido colega Gemerson, e que fez história quando passou por essa casa. E que agora está querendo ser nosso colega nos próximos 4 anos. Então, tomara que esteja aqui sim. É merecido. O Tequila também, o Gemerson, ele solicitou executivo quando passou por essa casa, que uma rua ali, o nome da rua é Isidora São Vítor, ela fosse exclusiva para a prática de corridas. 2 dias por semana. Então, parabéns pela bela ideia. É importante que a gente valorize a prática do esporte, porque é saúde. Então, um projeto que nós estamos muito orgulhosos, o PSB, de estar votando hoje. Seu à parte, nobre colega Wagner. Obrigado, vereador D'Ambrossi. Bem rapidamente, é isso, parabenizar o Gemerson, né, mais conhecido por Tequila, pela excepcional passagem aqui pela Câmara de Vereadores quando assumiu sua cadeira. E esse Dia Municipal do Corredor de Rua ele é muito importante, porque o esporte, ele estando no dia a dia das pessoas, e aqui eu acompanho alguns colegas vereadores que também praticam esse esporte, principalmente essa corrida de rua, ela traz bem-estar social, saúde, a importância de a pessoa estar envolvida. E o que me chama a atenção, que o Tequila, além de ser um baita servidor, fez uma ótima passagem por aqui, também vem em conta o dia a dia do Tequila, meu colega D'Ambrossi, quando ele faz o seu exercício de maqueiro no Esporte Clube Juventude, que corre muitas vezes mais que os atletas. Então, essa é uma característica do Tequila, e quero desejar toda a sorte do mundo aí nessa caminhada para que possa estar representando o PSB aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador D'Ambrossi. Obrigado. Eu lembro de uma história que em 2020 eu estava vindo do Monte Carmelo, ali pela Avenida Bom Pastor, e eu vi um rapaz correndo na rua. Olhei e digo, mas esse rapaz aí está concorrendo a vereador. E era o nosso nobre colega Felipe Gremmeyer. E eu tinha mais 3 galetadas aquela noite ainda. Digo, mas como é que esse homem tá... Aí ele me respondeu, eu estou cuidando da minha saúde, independente se é época de eleição ou não. Então, é muito importante a gente tirar um tempo. E eu, Tequila, e nobres colegas, em 83, eu venci a Rústica da Saúde em Caxias do Sul. Rústica da Saúde, que aconteceu lá no bairro Nossa Senhora de Saúde. Quem ficou em segundo lugar foi o Marquinhos Andreassa. Nunca vou me esquecer. Foi bom, né? Foi bom e foi importante quando eu era titular absoluto, Cadore, do Estrela da Saúde. Então, eu quero, para encerrar minha fala, dizer que voto sim. É um dia muito especial para esta casa, porque passou por esta casa um colega, um amigo, e que é exemplo de servidor, exemplo de pai de família, exemplo de cidadão,
e que deixa a história. Aprovando um projeto de extrema importância para a nossa cidade. Obrigado. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Felipe Gremelmaier. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, fazer uma referência especial Tequila, Gemerson Hoffmann. E é um momento especial, Tequila, porque nos últimos anos a corrida de rua em Caxias, ela não só cresceu com o número de participantes, mas ela cresceu num processo evolutivo, inclusive de conquistas. Nós tivemos lá atrás o início do Clube de Corredores, que foi fundamental também para organizar esse processo todo na cidade. A criação da Meia Maratona de Caxias, que hoje é uma grande referência para o estado do Rio Grande do Sul já. A lei que garante a execução da Meia Maratona, porque nós tivemos um momento na cidade que a Meia Maratona esteve ameaçada e ela só foi feita por causa de lei. Então, muita gente não tem noção da importância que existem essas leis, e a Meia Maratona só existe hoje. E na última edição recebeu atletas de 23 cidades, porque ela é uma legislação que ela é obrigada a ser cumprida. Né? A corrida de rua cresceu muito na cidade, nós temos diversas assessorias esportivas, diversos grupos de corrida. Boa parte, vereador. E a gente percebe o quanto nós somos em quantidade também, em vários horários do dia. Eu sou um corredor que gosta de correr e sair às 5 horas da manhã, porque aí durante o dia a gente não tem desculpa para não fazer, e a gente saindo para correr cedo, a gente consegue fazer a nossa atividade física. Então é muito importante isso, a gente tem um número muito grande de atletas, né? Tivemos várias conquistas, a iluminação da pista do estádio municipal, que era uma dificuldade dos atletas treinarem à noite. A gente teve uma participação importante na busca desse recurso federal para a pista estar iluminada hoje. Aquele espaço atrás do shopping Világio, né? A rua fechada agora, a meia maratona ser realizada no centro da cidade, né? Tinha uma restrição que as corridas acontecessem no centro da cidade. Todas as cidades do mundo fazem as suas meia ou maratonas dentro da sua cidade, até porque é um incentivo ao turismo também. Então, tenho certeza que os atletas de corrida de rua em Caxias do Sul merecem uma data, porque fazem a economia girar, e girar muito em Caxias do Sul. Além de toda a questão do esporte, da saúde e da divulgação da cidade, como nós tivemos vários atletas agora conquistando posições bem importantes nessa etapa da baleia lá, né? Tivemos homens e mulheres de Caxias do Sul. Temos na Maratona de Porto Alegre, na TTT, muitos caxienses que levam o nome de Caxias, na São Silvestre, na Maratona do Rio de Janeiro, na Maratona de Montevidéu, Buenos Aires. Enfim, nós temos grandes atletas em Caxias do Sul que disputam provas pelo mundo inteiro. Temos atletas de Caxias do Sul, inclusive, que já participaram das 5 Majors, né? Que são as maiores maratonas do mundo. Atletas de Caxias do Sul, que frequentemente correm na África também. Então, nós temos grandes referências, e a corrida de rua em Caxias é muito forte, e essa data vem para homenagear todos esses atletas que permanecem treinando, mesmo com o frio que fazem em Caxias do Sul, com a chuva que fazem em Caxias do Sul. E os atletas que vêm de fora, né, Tequila, quando vêm correr a meia maratona de Caxias, se surpreendem por causa da quantidade de morro, né? E a gente que treina aqui já sabe que terreno vai enfrentar. Então, tem toda uma peculiaridade, e eu acho que é importante a gente fazer referência a esse momento com uma data específica homenageando, né, o Dia Municipal do Corredor de Rua. Vereador Cadori, seu à parte. Vereador Felipe, eu não poderia deixar de manifestar, parabenizar o nosso querido amigo, vereador Tequila, por esse projeto. Constar no calendário do município de eventos o Dia do Corredor de Ruas é muito importante, é uma das formas de estimular. E parabenizar o Felipe, que é um atuante, pratica muito corridas, é um exemplo para nós, e sempre defendeu o esporte. Então, o esporte, ele agrega, ele gera saúde e uma série de coisas em torno do turismo, geração de emprego e renda, e que é a motivação para que as pessoas pratiquem o esporte. E eu, vereador Felipe, eu sempre levanto cedo, acordo cedo e pratico algumas modalidades de esporte cedo, porque nós que somos vereadores e queremos almejar um trabalho eficiente durante o dia, nós temos que começar cedo. Deus ajuda quem madruga e quem pratica o esporte muito mais. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Cadori. E é nessa linha mesmo, né? Atividade física e a corrida de rua, ela te permite tu te adaptar aos horários que tu pode, porque tu não depende de ninguém, depende somente de si, né?
colocar uma roupa adequada, né? É sempre bom frisar aqui a importância do educador físico, nutricionista, os médicos, exames em dia para poder praticar também uma atividade física. Então, a corrida de rua te permite, né, que tu faça no horário que tu pode e não tem desculpa para não fazer. Então, fico aqui, o meu voto favorável, Tequila, a essa data importante no calendário de Caxias do Sul. Eu peço a palavra para discussão, então passo aqui a condução dos trabalhos ao nosso segundo vice-presidente, vereador Renato Oliveira. Com a palavra, nossa presidente, vereadora Marisol Santos. Obrigada, vereador Renato, colegas vereadores, nosso colega vereador Gemerson Hoffmann Tequila. Que bom te ter aqui, que bom a gente poder discutir esse projeto, que bom a gente falar desse tema tão importante. Estou muito distante de ser uma corredora como Tequila, uma atleta como o Felipe, enfim. Mas como o D'Ambrossi também já se manifestou, significa que eu posso. Eu posso dizer que o D'Ambrossi falou há pouco sobre o incentivo, né? Às crianças, aos adolescentes, né? Aos jovens, acho que também aos adultos, a gente vê cada vez mais, né? Gemerson e Felipe, quanto a gente vê pessoas de mais idade efetivamente pensando, descobrindo a corrida de rua como uma opção de bem-estar, de qualidade de vida e de saúde, né? Comigo foi um pouco assim. Eu corro muito pouco, muito menos do que eu gostaria, mas eu tenho sempre uma alegria tão grande. A gente tem se encontrado nas últimas corridas, eu tenho conversado com o Gemerson, inclusive, sobre isso, assim, né? Do quanto aquele clima da corrida, de uma prova, por exemplo, né? O quanto aquele clima faz bem para a gente. Então, é muito mais do que saúde física. É saúde mental, é o encontro, é a conversa, é a preocupação em fazer melhor para si e para os outros, né? Então, esse projeto que institui, né? Que traz esse dia, faz com que a gente pense mais sobre isso. Há pouco a gente trouxe também aqui na Câmara um dos grandes amigos que nós temos nesse meio, assim, um dos grandes atletas, uma inspiração, sem dúvida nenhuma, e quero fazer hoje também uma referência a ele, que é o Ali Silvestrin, que está fazendo hoje a maratona de número 54, maratonas diárias. Nós estamos falando de maratona para os estudantes que estão aqui conosco hoje, né, para as profs que estão aqui no plenário, depois a gente vai fazer referência a eles. Mas para entender uma maratona são 42 quilômetros e alguma coisinha. 42 quilômetros, 195 metros. Ele faz isso todos os dias. Não importa se está chovendo, não importa se está frio, não importa. Ele se desafiou a fazer 365 dias, ou seja, um ano inteirinho, todos os dias uma maratona. Então, mostrando para as pessoas o quanto é importante, o quanto a gente pode se desafiar, mas, obviamente, que, como disse o vereador Felipe, com todo o cuidado, com toda a preocupação com a saúde, né, com todo o acompanhamento também. Então, ter um dia para a gente pensar sobre isso, para homenagear também os corredores de rua e para incentivar a prática desse esporte, é realmente super importante para o nosso município. Eu, como alguém que está iniciando dentro das possibilidades, obviamente, da correria do dia a dia, outro tipo de correria, mas faz muito bem, tem feito muito bem para mim como encontro, como saúde mental, como saúde física também. Vereador Cadório, sua parte. Vereadora Marisol, eu não poderia deixar de me manifestar mais uma vez, e 2 pontos importantes. Primeiro, parabenizar a senhora e dizer que todos os esportes começam assim. Começa aos poucos, até a orientação física e médica é que se comece aos poucos e gradativamente se alcance o patamar do Felipe e do Tequila. E outro fator que eu gostaria de me associar à sua fala é da importância do emocional. Eu, eventualmente, tenho corrido uns 100 metros aí, me aproximado do início da corrida, e contagia o envolvimento emocional das pessoas. Famílias presentes, casais presentes, cedo da manhã também, como já foi dito. Então, aquele aspecto emocional, motivador, a pessoa se sente útil e tenho certeza a endorfina, todos os hormônios que giram em torno disso vão proporcionar uma vida saudável. Nós precisamos trabalhar muito no sentido saúde, que é um fator muito importante. Parabéns pela sua participação e pela sua fala. Era isso, meu muito obrigado. Obrigada, vereador Cadório. Como profissional de saúde, sabe bem o quanto é isso e o quanto a gente percebe na prática. Quanto mais a gente faz, um pouquinho que seja todos os dias, dá mais vontade de fazer, porque a gente vai se sentindo melhor. Então, parabéns
ao Gemerson também por ter trazido, né, esse momento para que a gente possa estar discutindo, estar falando sobre isso, estar falando sobre a importância da gente buscar a melhor forma, dentro do esporte que seja, né, dentro da modalidade que seja, a melhor forma de encontrar a saúde física e a saúde mental tão importante, tão necessária que a gente pense, né, tão urgente que a gente pense sobre isso hoje. Obrigada. Retomo os trabalhos, vereadora presidente Marisol Santos. Muito bem, então, encerrada a discussão, em votação. Declarar voto, senhora Declarar presidente. voto, presidente. Para declarar voto, vereador Fiuza, eu só vou lhe pedir um instante, só para fazer uma referência, então, agora fiz apenas informalmente, mas quero fazer também de forma oficial. Agradecer muito, a gente está com um plenário lindo e cheio, o pessoal do Centro Educativo Murialdo, alunos de 10 a 12 anos de idade, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Que lindo, sendo aplaudidos aqui pelos vereadores. E agradecer a presença da educadora social a Simone, da assistente social a Márcia, da Graziela, que é psicóloga. Muito obrigada por estarem aqui na Câmara de Vereadores, por acompanharem um pouquinho do nosso trabalho. Agora a gente segue, então, o nosso trabalho. Vereador Fiuza, em declaração de voto. Obrigado, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Não poderia deixar de parabenizar o nosso irmão Gemerson Hoffman, nosso amigo Tequila, que tive a oportunidade de construir uma grande amizade com ele quando esteve nessa casa. Dizer, meu amigo, que Deus possa te abençoar na tua caminhada. E este propósito desta lei que tu colocas aqui, nada mais, nada menos de que uma referência de uma pessoa que defende o esporte, que defende a corrida de rua, é importante para a nossa cidade de Caxias do Sul. Também parabenizar o Instituto Murialdo, a todos os alunos aqui presentes, e dizer, vereadora Marisol, da importância que nós temos em projetos como esse para incentivar sempre também as nossas crianças e adolescentes. Estarei votando no momento oportuno favorável. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Solicitação de declaração de voto também, vereador Clóvis Xuxa. Obrigado, presidente. Não poderia deixar de manifestar em relação a esse projeto 6924, feito aí elaborado pelo amigão da gente que esteve aqui na Câmara de Vereadores, o Gemerson Hoffman. Dizer para ele que como é bom a pessoa ouvir as pessoas que entendem de esporte, que entendem como é valoroso ter algumas atividades. Quando a pessoa tem essas atividades, com certeza não vai adquirir doença. Quero cumprimentar também a todos, o pessoal que estão aqui hoje, aí do Murialdo, as crianças do Murialdo, pessoas que estão hoje nos visitando, e dizer para o meu amigo Gemerson que é importante essas pessoas estimular para a sociedade de Caxias do Sul que o esporte é muito importante na vida de cada um. Obrigado, presidente. Declarar voto. Para a declaração de voto, então, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente. Quero aqui saudar também o colega o Gemerson Hoffman, querido amigo Tequila, servidor, que também tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos na época na Secretaria do Meio Ambiente. Um grande servidor, mas também um grande atleta, uma pessoa que se preocupa com a saúde das pessoas. E a gente presenciou muitas vezes o Gemerson, né, correndo pelas ruas de Caxias do Sul, e a gente vê que ele realmente é um atleta que leva a informação às pessoas. E como foi bem falado pelos que me antecederam, este projeto, em que pese às vezes a gente falar, mas é a inclusão de mais um dia no calendário, nós estamos alertando as pessoas em relação à saúde. Este é um esporte que não é simplesmente sair correndo pelas ruas, mas tem que ter vamos dizer, um cuidado e a procura do seu médico, a procura do seu nutricionista, a procura do melhor calçado para fazer esta corrida e a interação social. Então,
realmente louvável esse projeto, voto favorável e que a gente tenha, né, sempre essa atenção à saúde e também o estímulo ao esporte. Parabéns, vereador, e também aqui saudar, né, o Instituto Murialdo, parabéns pela presença aqui na Casa do Povo. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Lucas. Solicito, então, às vereadoras e vereadores que, a partir de agora, registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 69/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Juliano Valim. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 145/2024, contido no processo número 186/2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui o grande espetáculo de Natal no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Vereador Adriano Bressan é o relator. Com a palavra, o relator. Peço a dispensa, senhor presidente, ter lido na sessão anterior. Dispensa concedida. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que, a partir de agora, registrem os seus votos. Voto favorável, presidente. Vereador Lucas Dil manifesta o voto no microfone. Vota sim. Eu voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel também vota sim. Zé D'Ambrosio vota sim, senhora presidente. Marisol. Vereador Zé D'Ambrosio vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 145/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausência do vereador Juliano Valim. Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.